Dando continuidade à aula de absorção de água e de íons do solo, essa agora é a nossa quarta e última aula. Nós já falamos sobre a questão do solo, já falamos sobre os fatores do solo que afetam a absorção, já falamos sobre os fatores da planta que afetam a absorção, e hoje nós vamos falar sobre as formas de absorção propriamente ditas. E para isso existem algumas vias de acesso da solução do solo para o interior das raízes. Ou seja, a água e os nutrientes que estão no solo, eles têm que entrar dentro da raiz para que possam ser absorvidos. Eles só vão participar diretamente do metabolismo quando estiverem dentro da célula. Então, quais são essas formas de absorção? Quais são essas vias de absorção? Existem basicamente duas. A primeira é chamada de apoplasto. O que é isso? A água e os íons que estão dissolvidos nela e todas as substâncias que estejam presentes nela, eles vão se movimentar por fora da célula, na própria parede celular e nos espaços intercelulares. Eles não vão ter contato com a parte interna da célula. Vocês vão entender isso com mais detalhes já já. A segunda forma de absorção, a segunda via de absorção é a via simplasto. Nesse caso, o que acontece? Neste caso, a água e os nutrientes dissolvidos nela atravessam as membranas citoplasmáticas. E essa membrana externa que reveste a célula, ela exerce a sua permeabilidade, permite que a água e os nutrientes entrem e dali em diante ela vai seguir célula a célula através de estruturas chamadas de plasmodesmos, até chegar no interior da raiz para subir para a parte aérea. Mas no caso da via apoplástica, em que ela vai passando pelos espaços intercelulares, ela vai chegar um determinado momento que ela vai dar de cara com uma estrutura chamada de endoderme. O que é essa endoderme? A endoderme é a parte mais interna do córtex radicular e que separa o cilindro central do córtex radicular. E nesse caso, essa endoderme, na verdade, ela é envolta por uma camada de suberina. E essa suberina é extremamente hidrofóbica. Na parede celular, no eixo que envolve a célula, vai ser revestido por uma camada de suberina. E essa camada de suberina é conhecida como estrias de Casperi. E ela é extremamente hidrofóbica. E o que acontece então? Os nutrientes com a água que vinham passando pelos espaços intercelulares agora vão dar de cara com na própria parede celular em que ele não consegue mais passar. Nesse caso, então, ele tem que entrar dentro da célula. Essa representação mostra bem esses dois processos. Aqui nós temos embaixo a via apoplástica e aqui nós temos a via simplástica. Depois eu explico o que é transmembranar. A via apoplástica, a água com os nutrientes, eles vão seguir pelos espaços intercelulares e não vão entrar dentro das células, até chegarem nessa estrutura aqui, que são as estrias de Casperi. E ela tem esse revestimento de suberina. E este revestimento de suberina é extremamente hidrofóbico. Então, nesse caso, quando a água e os nutrientes chegam neste ponto aqui, ele obrigatoriamente agora tem que sair do apoplasto e entrar para dentro da célula. E nesse momento, a membrana celular vai exercer a sua permeabilidade seletiva. Vai dizer quem entra e quem não entra. Por outro lado, na via simplástica, logo de cara o nutriente ele vai aqui entrar e aqui logo de cara a membrana celular vai exercer sua permeabilidade seletiva. E exercendo a sua permeabilidade seletiva, ela vai dizer quem é que entra e quem é que não entra. Então, em última análise, independente se a via é apoplástica ou a via é simplástica, a membrana celular ela vai exercer a permeabilidade seletiva, dizendo quais nutrientes vão entrar e quais nutrientes não vão entrar dentro da célula. Quais elementos químicos passam e quem vai ficar para fora. E neste caso, pela via simplástica, ela entra e agora ela vai seguir de célula a célula. E como ela já está dentro da célula, aqui nessa região, ela já vai atravessar facilmente a parte interna, onde ela vai chegar aqui no xilema para ser levado para a parte aérea. Como é que acontece esse sistema apoplástico? Para a gente entender com maior propriedade. E a parede celular é uma estrutura extremamente complexa. E ela é composta por celulose, por hemicelulose, por pectinas, tem proteínas, tem ligninas. Depende se a parede celular é primária, se a parede celular é secundária. Mas, na verdade, forma um emaranhado extremamente complexo, como está representado aqui neste esquema. Mas é um emaranhado poroso.
Isso que eu quero chamar a atenção. Ele é poroso, ele não é compacto, ele não é como uma borracha totalmente impermeável. Não, ele tem poros. É como se fossem vários canudinhos jogados um em cima do outro. Tem os espaços, tem macroporos, tem microporos. E é nesses macro e microporos que a água com os nutrientes vai passar. E ela vai passar por esses espaços, levando consigo os nutrientes para dentro da raiz. Então ela está passando pelo lado de fora da célula, não está em contato com a parte interna da célula. Isso é a via apoplástica. E a via simplástica? A via simplástica ela vai passar por dentro das células, vai utilizar a estrutura chamada de plasmodesmos, que vocês já viram isso em biologia celular, já viram isso em outras disciplinas. Aqui eu vou só recapitular. Esses plasmodesmos, na verdade, nada mais são do que conexões que existem entre duas células adjacentes, entre a célula A e a célula B. E essa conexão que existe entre elas está representado aqui como essas passagens, como essas estruturas, esses buracos localizados aqui, que são os plasmodesmos. Na verdade, eles são conexões intercelulares, mas não são buracos não, tá, gente? Na verdade, ele é extremamente complexo. Nós temos estruturas que, na verdade, são continuidade entre dois retículos endoplasmáticos. O plasmodesmo não é um buraco que existe entre as células. Ele é, na verdade, uma comunicação que existe entre duas células adjacentes que compartilham parte do seu retículo endoplasmático, formando uma estrutura aqui dentro chamada de desmotúbulo, essa parte mais interna aqui. E a conexão que vai existir, que vai permitir a passagem de um lado para o outro, vai acontecer neste pequeno espaço aqui. É por aqui que a água e os nutrientes vão passar de célula para célula, nesse espaço que existe entre uma e a outra. Isso é a via simplástica. Aqui nós temos uma outra representação dos plasmodesmos, em que nós temos aqui um esquema mostrando o desmotúbulo, esse espaço interno, mostrando o retículo endoplasmático compartilhado, e nesse espaço que existe entre eles é que a água e os nutrientes vão passar. Aqui mostrando uma fotografia com microscópio eletrônico, mostrando o desmotúbulo, e nesse espaço imperceptível que vai acontecer a passagem de água e nutrientes. Obviamente, a gente pode concluir que a absorção via apoplástica é uma absorção mais rápida do que uma via simplástica, porque na via simplástica eu vou ter muito mais resistência ao longo do caminho do que eu vou ter na via apoplástica. E aqui mostrando novamente os dois processos, e para frisar isso bem, aqui tem uma outra representação mostrando a via apoplástica, que vai passar pelos espaços aqui intercelulares até chegar na endoderme, e na endoderme então ela vai passar para a via simplástica para poder continuar até o xilema. E aí temos a via simplástica, está representada aqui, em que ela vai entrar logo de cara pela membrana e depois vai seguindo de célula a célula, inclusive pela endoderme, até chegar no xilema lá dentro. Ou seja via apoplástica, ou seja, via simplástica, em algum momento a membrana celular vai exercer sua permeabilidade seletiva. Existe uma terceira forma, chamada de transmembranar, que o nutriente vai ser absorvido por uma célula, vai ser jogado para o apoplasto, vai ser absorvido pela outra célula, vai ser jogado para o apoplasto, quando não existem conexões via plasmodesmos entre duas células adjacentes. É um caso mais raro, nós vamos focar na via apoplástica e na via simplástica. E aqui está um resumo, mostrando aqui embaixo a via apoplástica, de menor resistência, de maior velocidade, que a água e os nutrientes vão passar diretamente pela parede celular, os espaços intercelulares. Aqui está mostrando a via simplástica, em que ele vai passar através dos plasmodesmos entre uma célula e a outra. E aqui está mostrando transmembranar, que nós não vamos dar muita importância para ele, em que ele vai passar do lado de dentro para o lado de fora, vai ser jogado para o apoplasto, depois ele vai ser jogado novamente para dentro da célula, e assim sucessivamente, porque não existem conexões via plasmodesmos entre eles. Mas as duas principais, sem sombra de dúvida nenhuma, são a via simplástica e a via apoplástica. Seja qual for a via, volto a falar sobre isso, porque isso é extremamente importante. A água e os nutrientes, em algum momento, obrigatoriamente, eles vão se deparar com a membrana celular. E nesse momento, a membrana celular vai exercer a sua permeabilidade seletiva, definindo quem é que entra e quem é que não entra dentro da célula. E isso nós vamos ver na nossa próxima aula, ou seja, o papel das membranas celulares na absorção de água e de nutrientes da solução do solo. Nos vemos na nossa próxima aula.